Nós estamos examinando o Evangelho de Marcos e a mensagem de hoje tem como tema chamados para estarem com Jesus. Nós vamos ler o texto que está em Marcos 3, 13 a 19, onde nós lemos assim: Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade, expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Bem, o texto que nós acabamos de ler começa dizendo: depois, é a primeira palavra que é dita no verso 3, depois de quê? Depois de ter ministrado à beira do mar da Galileia, depois Jesus subiu ao monte. Se ficarmos só com a narrativa de Marcos, poderíamos indagar o que Jesus foi fazer no monte. Lucas tem essa resposta. Como já dissemos, o Evangelho de Marcos é bem sucinto. Ele se limita a colocar informações bem objetivas, mas não entra em muitos detalhes. Mas podemos encontrar esses detalhes nos outros evangelhos e sempre que for útil usar essas informações, nós as trazemos. Então, o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 12, que descreve o mesmo acontecimento, diz assim: Naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Então, Jesus, nesse momento que nós, no trecho que nós lemos aqui em Marcos, diz apenas que ele subiu ao monte, mas Lucas nos dá a informação de que ele se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, mas vale ressaltar que o Evangelho de Lucas é o que mais fala sobre a vida de oração de Jesus. O tempo que ele gastava em oração, a circunstância em que ele orava, e por isso nos valemos dele com esse propósito. Já vimos anteriormente, em Marcos 1,35, que Jesus se levantou de madrugada, quando ainda estava escuro. Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus tinha uma vida de oração. E porque os seus dias eram cheios, ele orava à noite. E não sabemos quanto tempo ele dormia, mas sabemos que ele orava todos os dias e orava à noite. Não sabemos quanto tempo, mas esse texto nos informa que ele passou a noite toda em oração. Retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Isso diz de um tempo total. Depois de uma noite inteira de oração, Jesus chamou os que ele quis, os quais vieram para junto dele. É isso que diz o versículo 13, na sua inteireza. E chamou os que ele quis. Inicialmente, nós, no Evangelho de Marcos, só temos o relato da chamada dos discípulos aqui, e especialmente neste verso, onde diz que e chamou os que ele quis.
nós podemos então concluir que todos os seus discípulos foram chamados nessa ocasião, mas não parece ser não parece ser este o propósito de quem escreveu o Evangelho, Marcos. O nome dele, na realidade, é João Marcos. Ele era parente de Pedro e, com certeza, obteve a maior parte das suas informações do apóstolo Pedro. Mas não podemos afirmar que Jesus começou a chamar os seus discípulos aqui, até porque no início do Evangelho de Marcos nós já vimos ele chamar primeiramente 4, Pedro e André, Tiago e João, e logo depois chamou também Levi. E então não parece ser este o propósito de chamar todos ao mesmo tempo, até porque não podemos imaginar Jesus chamando os 82 de uma só vez. Você vai dizer 82? Sim. O Evangelho de Lucas menciona também, além dos 12, outros 70. E Lucas 10, 1 diz assim: depois disso o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Então, ao todo, nós teríamos 82. Depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou vivo aos apóstolos. O texto que nós vamos ler agora parece que, nós temos indicativos bem claros de que Jesus passou a maior parte do seu tempo com os 12. E depois da sua ressurreição, ele esteve novamente mais tempo com os 12, assim como teve mais tempo com eles antes da sua morte. Atos 1:3 diz: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Esse texto, que é da palavra de Lucas também, o livro de Atos dos Apóstolos, mostra que nos faz entender que Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos de uma maneira continuada durante 40 dias, aparecendo-lhes durante 40 dias. Não foi algumas vezes, mas foi durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Então, Jesus também ministrou aos apóstolos depois da sua ressurreição. No dia de Pentecostes, os discípulos de Jesus eram em número de 120. Atos 1:15, naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Eles estavam reunidos esperando a promessa que Jesus havia feito do derramamento do Espírito, o que veio acontecer no dia de Pentecostes. Mas a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 5 e 6, relata assim a ressurreição de Jesus: e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Esse texto fala de Jesus aparecendo para mais de 500 irmãos. Mas aqui diz que aconteceu aparentemente uma única vez. Mas com relação aos apóstolos, diz que ele apareceu para eles e ministrou a eles durante 40 dias. Marcos 3:13 diz então: depois Jesus
subiu ao monte, chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Isso significa que estes aos quais Marcos está se referindo especificamente, deixaram o que eles estavam fazendo para estar com Jesus. Por isso que o texto diz, e vieram para junto dele. Nós já vimos os textos que nos mostram isso de maneira bem clara. Os primeiros 5 que ele chamou, primeiramente, Marcos 1, 16, 17, caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Então, isso explica o porquê da declaração, onde nós lemos assim, e vieram para junto dele. Em Marcos 2, 14, nós temos também o chamado de Levi, que é também aqui chamado de Mateus. Nós vamos ver hoje na relação dos apóstolos, que ele está mencionado com o nome de Mateus, e não há dúvida nenhuma, por causa do relato dos outros evangelhos, que se trata da mesma pessoa. Não sabemos se tinha 2 nomes, Jesus andou mudando o nome de alguém, Simão, Jesus acrescentou o nome de Pedro. Bem, eu acho que eu não li Marcos 2,14, diz assim, quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Os irmãos que estavam aqui, quando nós passamos um pedacinho do filme The Chosen, que significa Os Escolhidos, o filme retrata a relação de Jesus com aqueles que ele escolheu como seus discípulos, e é uma cena realmente impactante, pelo menos foi para mim, o chamado de Levi, que era um coletor de impostos, e a maneira como isso é retratado nesse filme é de uma grandeza tremenda, porque esse homem que cuidava de arrecadar dinheiro para Roma, era coletor de impostos e era meticuloso em contar dinheiro, em cobrar e muitas vezes extorquir. É o que faziam os coletores de impostos, como aconteceu com Zaqueu, que também veio a Jesus. Mas, então, mostra Zaqueu deixando tudo. Zaqueu não, Levi ou Mateus, se vocês quiserem, deixando tudo. E é uma cena realmente que me marcou profundamente. Bem, nós dissemos que quando Marcos diz que Jesus chamou os que ele mesmo quis, talvez ele pudesse querer dizer, se referir ao chamado de todos. Mas o texto destaca de modo especial os 12, como nós já lemos e vamos ver agora. O texto diz no verso 14, então designou 12, aos quais chamou de apóstolos. A palavra apóstolo significa alguém chamado por outrem, com uma missão. É naturalmente uma missão em nome daquela pessoa que o comissionou. Algo semelhante a um embaixador que representa o seu país, que não diz o que ele pensa, mas diz o que a liderança do seu país pensa
e ele representa o seu país e representa o governo do seu país. E ele não diz o que ele pensa de modo pessoal, embora isso com certeza deve interferir nas decisões de um embaixador. Ele não deixa de ser um conselheiro, mas a palavra apóstolo significa alguém enviado em nome de outrem com uma missão. Essa expressão caracteriza um chamado especial e uma capacitação especial. Em Atos 2:43, descrevendo como se comportava e o que acontecia na igreja primitiva, diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Por meio dos apóstolos. Em João, capítulo 20, versículos 19 e 21, que descreve a ressurreição de Jesus, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Agora prestem atenção. Ele disse ainda: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. A Bíblia diz na Epístola aos Hebreus que Jesus é o apóstolo das nossas almas. Ele é dito isso dele porque ele veio em nome do Pai e ministrou o tempo todo em nome do Pai. Aquilo que ele recebeu do Pai ele transmitiu. E agora ele diz aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Da mesma forma como eu recebi esta comissão, agora eu também comissiono vocês. Os 12 apóstolos foram chamados primeiro para estarem com Jesus. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos para estarem com ele. Para estarem com ele. Eles foram chamados com uma missão, a de representar Jesus, quando Jesus não estivesse mais aqui presente, fisicamente. Mas isso requeria que eles estivessem antes com Jesus. Ouvindo Jesus, aprendendo com Jesus, vivendo com Jesus, ao que tudo indica o tempo todo. Eles viram como Jesus vivia, eles viram como Jesus orava. Embora eles mesmos não orassem nem jejuassem enquanto Jesus esteve com eles. Foi por isso que algumas pessoas vieram a perguntar a Jesus a razão disso. Já vimos isso também, Marcos 2, 18 a 22, ora os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. O livro de Atos dos Apóstolos mostra que assim que Jesus subiu aos céus, os discípulos começaram a se reunir, juntamente com as mulheres que seguiam a Jesus, e eles se reuniam para orar, e fizeram isso durante muitos dias num lugar que era
denominado cenáculo, pode ser inclusive o lugar onde possivelmente Jesus terá celebrado a última instituída ceia e celebrado a última Páscoa que antecedeu a instituição da ceia. É por isso que ninguém pode falar em nome de Jesus sem antes estar com Ele. Ninguém pode servir a Deus sem antes ter buscado a Deus, sem ter buscado a sua presença e para estar com Ele. Não faz sentido ninguém servir a Deus sem estar com Deus. Se você serve a Deus, isso requer que você tenha tempo com Deus. E eu não diria que só quem serve, todos os que são de Jesus deveriam estar com Ele diariamente, com a sua palavra, ouvindo, como dissemos hoje de manhã, escutando o que Jesus tem a dizer através do seu Espírito. Foi por isso que no Evangelho de João, no capítulo 15, eu separei os versos 4 a 6, onde Jesus disse assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Isso fala de comunhão, isso fala de interação, fala de relacionamento, fala de vínculo, fala de aliança, fala de envolvimento. Ele continuou: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu neles, dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. O que caracteriza a vida de quem é de Jesus é o relacionamento com Ele. Não há como ser de Jesus e não permanecer nele, não estar nele, não viver nele, não buscá-lo, não almejar estar com Ele. É por isso que os 12 apóstolos foram chamados para estarem com Jesus. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos para estarem com Ele. Os 12 apóstolos foram chamados em segundo lugar para serem enviados a pregar. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos para estarem com Ele, para os enviar a pregar. Antes da missão, eles deviam estar com Ele. Depois eles seriam enviados para pregar. A palavra pregar aqui, muitas vezes pode ser mal interpretado, mas significa proclamar, anunciar, falar, testemunhar. A palavra grega querigma, que significa literalmente proclamar. Falar, anunciar. Jesus veio pregando o reino de Deus. E ele veio proclamando o reino de Deus. Ele veio anunciando o reino de Deus. No próprio Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15, dizem assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O apóstolo Paulo pregava o reino de Deus. Você vai dizer: mas ele não estava entre os 12? Não era só os 12 que tinham essa missão. Mas o apóstolo Paulo se declara apóstolo como um nascido fora do tempo. Alguém que não conviveu pessoalmente com Jesus fisicamente. E ele chegou a dizer que
Por isso ele disse que ele era como uma pessoa que nasceu fora do tempo. O tempo a que ele se refere seria o tempo que Jesus esteve aqui na terra. Mas ele esteve com Jesus em várias ocasiões. Ele teve o privilégio de ver Jesus aparecendo para ele no caminho de Damasco, e depois outras ocasiões em que apareceu para ele, como ele mesmo relata no livro de Atos dos Apóstolos, a sua experiência com Jesus e as ocasiões em que Jesus apareceu para ele. Mas eu estava procurando um texto, já me esqueci até do que eu ia ver aqui, mas não, acho que lembrei. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Então ele se refere com certeza a si mesmo. Ele não com relação a ter conhecido a Cristo, que tudo indica que ele não conheceu Jesus fisicamente em carne e osso, mas ele conheceu Jesus espiritualmente falando e, como eu já disse, apareceu para ele em várias ocasiões. Mas ele pregava o reino de Deus, ele proclamava o reino de Deus. Ele estava preso em Roma, era uma prisão domiciliar, ele tinha uma série de regalias, e o capítulo 28, no verso 31 de Atos, diz assim: pregava o reino de Deus, e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. As pessoas vinham até ele e ele ministrava a essas pessoas, especialmente os judeus. Para isso os apóstolos foram chamados. Então designou 12 aos quais chamou de apóstolos para estarem com ele, para os enviar a pregar. Atos 6, de 1 a 4, descreve isso também de uma forma significativa. Os apóstolos eram aqueles que faziam de tudo, inclusive serviam às mesas, porque todos traziam o que era aquilo que, eles eram chamados a trazerem recursos, meios, e esses recursos eram distribuídos com as pessoas carentes e necessitadas. Muitas pessoas, por terem crido em Jesus, tiveram seus bens expoliados, foram deserdados, muitas vezes perderam suas terras, perderam seus bens por causa de Jesus. E os que seguiam a Jesus e vieram a ser parte da igreja dele, quem tinha mais trazia bens e recursos, depositava aos pés dos apóstolos, e eles que administravam isso. Mas chegou um ponto que a igreja cresceu tanto, e então não havia como eles continuarem fazendo isso. Foi quando foram instituídos os diáconos, e Atos 6, de 1 a 4, diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas. Helenistas eram judeus de fala grega, contra os hebreus, ou seja, os judeus que falavam hebraico, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Os apóstolos não estavam fazendo o trabalho como deveriam, porque não estavam dando conta. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas dos menos favorecidos. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço.
Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. É isso que eles haviam sido chamados para isso, segundo o relato que nós estamos vendo no Evangelho de Marcos. Por isso que eles foram enviados para proclamar a pessoa de Jesus e anunciar a redenção através dele. Pois bem, os 12 apóstolos foram chamados ainda em terceiro lugar para exercerem a autoridade de expulsar demônios. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Essa autoridade foi dada também a todos os que creem. Marcos 16, 17 e 18 diz: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso foi dito são as últimas palavras do Evangelho de Marcos. Ainda não chegamos lá para examinar o texto, mas eu estou citando para que saibamos e entendamos que não é prerrogativa era prerrogativa dos apóstolos expulsar demônios. O Evangelho de Lucas também nos diz algo mais acerca da autoridade que Jesus deu aos apóstolos. Lucas 9, 1 e 2 diz assim: Jesus, convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. 2 vezes é mencionada aqui a cura de enfermidades. Na realidade, os apóstolos tinham todos os dons. Por quê? Porque eles eram pioneiros. Vocês observam que no livro de Atos, os apóstolos começam com os 12. Depois aparecem entre os diáconos, quando a igreja é dispersa, alguns diáconos, como Filipe, também estava pregando o evangelho, fazendo curas, sinais, maravilhas, assim como os apóstolos faziam. Mas os apóstolos normalmente tinham todos os dons. Filipe era um evangelista. E o evangelista normalmente tem alguns dons parecidos com os apóstolos. Bem, vamos entender também o que é um apóstolo. Muitas pessoas hoje se intitulam apóstolos, e como se fosse um status ser apóstolo. A Bíblia não deixa de dar destaque aos 12. Mas outros também vieram a ser apóstolos. São vários os mencionados como apóstolos. Entre eles nós temos Barnabé, eu me esqueci aqui, Tiago. Tiago também, irmão de Jesus, é chamado de apóstolo, né? E ele era líder da igreja em Jerusalém, era uma pessoa muito influente. Mas o fato é que apóstolo é um desbravador. É uma pessoa que vai para um lugar onde não tem nada, ele começa fazendo tudo, assim como os 12 começaram fazendo tudo. E basicamente eles têm todos os dons. Um apóstolo, segundo o Novo Testamento, tem todos os dons. Porque ele vai sozinho. Quem é que se identifica com eles? São os missionários. Um missionário que vai para um país fora do seu, a menos que ele faça sinais, a menos que Jesus faça sinais e maravilhas por meio deles, as pessoas não vão crer. É preciso haver operação de milagres e prodígios para que as pessoas duras de coração
venham a crer. Então, era isso que os apóstolos faziam, atendendo ao chamado que o Senhor havia dado a eles. Então, como já dissemos, eles começavam tudo do nada. Nas páginas do Novo Testamento, os apóstolos foram sempre pioneiros. Em Atos capítulo 13, o apóstolo Paulo e Barnabé são chamados. Paulo e Barnabé, ali menciona ele com o nome de Saulo, depois ele passou a ser chamado de Paulo. Foram chamados com uma missão, e a missão era a missão de apóstolo. Por isso que eles saíram e foram começar a pregar o evangelho em lugares que nunca antes tinham ouvido falar de Jesus, e ali se apresentaram com poder, para cura, para milagres, para coisas realmente espantosas. Não é sem razão que um dos dons ministeriais que é mencionado em primeiro lugar é o de apóstolos. Em 1 Coríntios 12, 28 a 30, nós temos uma relação desses dons. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos. É o que vai na frente, é o que tem todos esses dons. Em segundo lugar, profeta. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. O dom de variedade de línguas não é o mesmo que falar em línguas como resultado do batismo no Espírito. É línguas com interpretação. Mas não vamos falar disso agora. E ele pergunta, será que são todos apóstolos? A resposta é não. Será que são todos profetas? A resposta é não. Será que são todos mestres? A resposta é não. São todos operadores de milagres? A resposta é não. Todos têm dons de curar? A resposta é não. Todos falam em línguas com interpretação? Nem todos falam em línguas com interpretação. Todos têm o dom de interpretar? Também não. Só a quem Deus deu esse dom de interpretar. Estamos falando de línguas que têm interpretação, porque a linguagem de louvor e adoração que cada um que é batizado no Espírito recebe não tem normalmente interpretação. Efésios 4:11 tem uma relação parecida, onde os primeiros a serem mencionados são os apóstolos. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Finalmente, nós temos os nomes dos 12 apóstolos, temos os nomes dos 12 apóstolos chamados por Jesus. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Se você me perguntar por quê, eu não sei. Se você souber, um dia você me conta. Depois diz André, Filipe, André que é irmão de Pedro, Filipe, Bartolomeu, Mateus, aqui é chamado de Mateus, é o mesmo Levi, e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Não eram pessoas perfeitas. Eu não estou me referindo a Judas, não. Estou me referindo aos outros, principalmente os que foram de mais destaque entre os 12. Não eram pessoas perfeitas. Os que mais se destacaram também se destacaram por suas fraquezas. Quanto mais evidente você está, ou você fica em evidência, mais se conhece as suas fraquezas. Simão Pedro chegou a negar Jesus, conhecer Jesus por 3 vezes.
Tiago e João queriam as melhores posições no reino de Deus. Tiago e João queriam que Jesus enviasse fogo do céu para consumir os samaritanos que não receberam Jesus direito. Lucas 9, 51 e 56 diz: e aconteceu que ao completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. E havia animosidade entre os judeus e os samaritanos. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. E seguiram para outra aldeia. A NVI traduz um texto que não se encontram em todos os manuscritos, que diz assim, no verso 55, mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem que espécie de espírito vocês são? De que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Isso com relação a mandar descer fogo do céu, né? Um exemplo que me veio à mente enquanto estava preparando a mensagem é o que é relatado por Tiago, irmão de Jesus, no livro de Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18, quando ele fala de Elias. E ele diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Algumas versões traduzem as mesmas fraquezas. E orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Então Jesus não chamou pessoas perfeitas. Foram chamados pessoas disponíveis. Vocês observam que quando Jesus chamou, elas imediatamente largaram tudo que estavam fazendo e foram servir Jesus. Não eram pessoas desocupadas, não. Eram pessoas que estavam trabalhando, tinham o que fazer, não foram servir a Jesus, não foram andar com Jesus porque não tinham outra coisa para fazer. Então, se você observar, os apóstolos que depois pregavam com tanta unção, foram classificados como pessoas iletradas, isso é, sem cultura, sem capacitação humanamente falando, culturalmente falando. E foi essas pessoas que Jesus chamou. E eu repito, não porque não tivessem o que fazer, todos eles estavam trabalhando, mas todos se dispuseram a seguir Jesus e a servir Jesus. Conclusão. Quero destacar os versos 14 e 15. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos para estarem com ele, para os enviar a pregar e para exercer a autoridade de expulsar demônios. Assim vimos como a maneira como o Evangelho de Marcos descreve o chamado dos 12 apóstolos por Jesus. Que possamos tirar lições para nós, entendendo que devemos estar sensíveis para ouvir a Deus e não recusar servi-lo porque você se sente incapacitado. Ninguém é capacitado em si mesmo para servir a Deus. A capacidade vem de Deus, a capacidade vem do Senhor. Quem Ele chama, quem Ele separa, quem Ele convoca ao se oferecer, é capacitado, é revestido, é habilitado. Então, Deus não chama ninguém porque
é melhor do que ninguém. Somos todos falhos, humanamente falando, incapazes em nós mesmos, e muitas vezes não sabemos nem por que Deus nos chama. Só sabemos que fomos chamados. Isso para qualquer serviço que você fizer, você nunca saberá por que Deus te chamou para fazer certas coisas. Mas Ele quer que nós sejamos sensíveis para ouvir e para obedecer, para fazer as coisas mínimas e as coisas que os homens chamam de grandes. Então não existe isso no contexto do reino de Deus. É quando a palavra de Deus, o Evangelho sim, mas especialmente as epístolas, descrevem o corpo de Cristo, mostra que todos os membros são importantes, cada um tem uma função e tem uma finalidade. E ninguém é melhor do que ninguém no corpo, porque o corpo não é outro senão o corpo de Cristo, e é Ele que capacita quem se dispõe a servi-lo.